E aí galera, beleza? Aqui é o Djalma Drone Cuiabá. Hoje a gente vai fazer um review dessas duas câmeras aqui, ó. As duas não, né? Na verdade a gente vai fazer um review sobre a Osmo Action, lançamento aí da DJI. Consecutivamente já vamos aproveitar para fazer esse comparativo com a GoPro 7, que é a principal concorrente dela. Vamos saber como é que as duas se saem aí, vamos ver quem ganha essa batalha aí das câmeras de ação. Aqui eu já estou aproveitando para fazer um time-lapse aqui de poucas nuvens que tem no céu, mas para a gente testar essa função que é muito utilizada nessas câmeras, né? E já a gente já vê esse resultado aí. A DJI Osmo Action possui bastante funcionalidades idênticas à GoPro 7. Ela filma em 4K 60 frames estabilizada. As duas fazem também 1080 a 240 frames por segundo. Você vai poder colocar uma câmera lenta bem devagarzinho, então nos movimentos mais rápidos você vai conseguir ver cada detalhe daquele movimento. As duas elas são a prova d'água mesmo sem case. Antigamente tinha que colocar um case plástico em volta da GoPro, né? Mas eu acho que desde a versão 5 ela já vem a prova d'água, e a Osmo Action é da mesma forma, ela não precisa de case. Esse case aqui na verdade é só uma proteção, na verdade não é uma proteção, é só um suporte para que você consiga colocar ela nos acessórios, né? Nesses acessórios aqui no padrão da GoPro. Bom, falando mais um pouco das funcionalidades que são bem comuns, as duas conseguem colocar filtros e filtros polarizados, filtros ND. E na minha opinião, filtro polarizado deveria ser uma coisa padrão para vocês usarem, principalmente num dia ensolarado desse jeito aqui. É um filtro que eu estou utilizando nessa câmera, eu utilizo nos drones também, e eu acho que fica uma imagem muito bonita. Ele filtra um pouquinho desse brilho excessivo do sol, também tira esse reflexo da água, tira o reflexo do vidro dos carros, deixa as cores mais saturadas. Eu gosto muito dessa imagem dos filtros polarizados. As duas vêm com o mesmo padrão de acessórios, ela acompanha o cabo USB tipo C, que é aquele padrão novo. Ela acompanha também alguns acessórios de suporte, como aqueles de colocar no capacete, aquele que tem dupla face. São poucos acessórios, vocês estão vendo as imagens aí, mas as duas são bem semelhantes nesse ponto. E falando nisso, todos os acessórios que são compatíveis com a GoPro também são com a Osmo Action, com exceção lógica do case, né, que ela tem um formato um pouco diferente. Mas esses acessórios aqui no padrão da GoPro, que tem aquelas 3 barrinhas assim e o suporte tem 2, uma encaixa no outro certinho. Então todos os acessórios que você já tem aí, ou que você vê para comprar para a GoPro, você também pode comprar para a Osmo Action, que vai servir numa boa. As duas, como vocês podem ver, elas têm o mesmo tamanho, mesmo peso, é bem semelhante mesmo. A GoPro é um pouco mais quadrada, a Osmo Action é um pouco mais arredondada, mas bem semelhante mesmo. A GoPro tem uma textura um pouco mais emborrachada, mas não chega a ser uma borracha. Ela é só um pouco. Já a GoPro parece que ela tem aquela liga de titânio, que é aquela mesma que a gente vê no Mavic 2 Pro. É uma textura bem legal também, parece ser bem resistente. A resistência é uma coisa que eu não vou testar, óbvio, não vou deixar cair pra gente testar. Mas as duas, claro, não são feitas para cair, né? A gente tem vários acessórios aí que são para proteger elas, mas aparentemente as duas possuem o mesmo nível aí de resistência. Esse vídeo eu vou gerar ele o final em 4K 30 frames, então a maioria das cenas que vocês vão ver foram captadas ou 4K 30 frames ou 4K 60 frames. Aquelas que estão em muita câmera lenta eu vou colocar a legenda, então quando vocês virem 1080 a 240 frames, ela foi gravada em Full HD a 240 frames. Eu tive que aumentar o Full HD para o tamanho do 4K. E os 240 frames eu reduzi para 30. Eu quero gerar esse vídeo final em 4K 30 frames para vocês, porque é meio que a melhor resolução da câmera, né, das duas câmeras. Então vai ser o melhor jeito para que vocês vejam a melhor qualidade que essa câmera pode dar. Agora vou deixar rolando aí um comparativo das duas câmeras lado a lado, de várias cenas que eu captei. Tentei colocar elas em várias situações, dentro do carro, num lugar mais escuro, num lugar mais claro, de todo jeito que eu pude fazer. Vou colocar o máximo de legenda aí possível falando quais foram as configurações que elas ficaram. Gravei a maioria no modo automático mesmo, porque se a gente for partir para customização, para o ajuste customizado, seria uma infinidade de modos, né, de vários testes que a gente teria que fazer. Então eu deixei elas no modo automático. Vamos fazer essa briga aí no modo automático, vamos ver quem ganha dessa forma. Enquanto vocês estão vendo agora esse comparativo do lado a lado de várias cenas, eu vou falar dos pontos positivos que eu encontrei na Osmo Action e dos pontos negativos também. Ela tem vários pontos positivos em relação ao GoPro 7. Um dos principais pontos positivos delas em relação ao GoPro 7 é a tela frontal. É uma tela onde você pode se ver ao usar ela para o modo selfie, né, ao se filmar. Isso é muito útil para você saber o que você está filmando quando você está apontando ela para você, ou até mesmo para usar para fazer o enquadramento. Às vezes, igual por exemplo, quando eu coloquei ela dentro do carro
para eu saber se eu estava enquadrado ou não, se estava enquadrado o banco ou o passageiro. Essa tela frontal foi de extrema utilidade, já que me deixava ver para onde que eu estava apontando ela. A tela traseira maior também é muito legal, comparando as duas. A possibilidade de ver a cena que você está filmando na Osmo Action é muito melhor, já que a tela é maior. E essa tela traseira maior também ajuda muito na hora de mexer nos menus da câmera. A DJI pôde explorar toda essa tela, todo esse tamanho de tela, para colocar um menu bem mais útil do que o da GoPro 7. A duração da bateria também na Osmo Action foi maior do que a da GoPro 7. Os menus são mais fáceis, como eu falei, são mais rápidos também. Eles são mais intuitivos, estão disponibilizados de uma forma mais atual, mais inteligente. Isso é realmente um destaque aí da Osmo Action, um menu muito mais fácil. Como por exemplo, uma das coisas mais inteligentes que eu vi é que você pode escolher quais modos estarão no botão de modo da câmera. Na GoPro 7 você só alterna entre vídeo, foto e time-lapse, se eu não me engano. E já na Osmo Action você pode alternar entre vários modos, você pode até customizar o modo. Você pode colocar lá que você vai alternar entre o modo filmagem 4K ou o modo filmagem Full HD e depois altera para o modo foto e assim vai. Você vai escolher quais modos vão estar naquele botão de acesso rápido dos modos. A Osmo Action também filma vídeos em HDR, quer dizer, esse HDR, para quem não entende, o HDR é um recurso da câmera onde ela consegue capturar a parte mais escura da tela clareando e a parte mais clara escurecendo. Então você vai ter uma imagem sem muitas sombras e sem muito brilho. Agora, um dos principais fatores também que me fez colocar como ponto positivo aí na Osmo Action, além da principal lá que eu falei da tela frontal e a tela traseira maior, é que ela não trava. Em hora nenhuma de utilização dela, ela não travou, o menu não travou, não congelou. Foi apertar para filmar ou apertar para parar e assim foi o tempo todo. Já na GoPro ela travava consecutivamente. Outra função muito bacana, principalmente para economia de energia, é que você pode desligar a tela usando o botão de power. Dando um pequeno clique no botão de power, ele desliga a tela sem desligar a câmera. Já na GoPro você não consegue fazer isso. Ou ela está em modo standby, desligada, ou ela está no modo ligado, onde a tela fica ligada também. E a Osmo Action ela possui alguns pontos negativos, principalmente comparando a GoPro 7, né, como eu digo. A primeira vez que eu liguei a câmera, assim que eu tirei da caixa, ela me obrigou a fazer uma ativação com a DJI. É um processo que às vezes é meio até desnecessário, eu entendo isso como um recurso interessante para ativar um drone, já que ele tem alguns riscos, né, que ele pode causar. E seria interessante saber quem que é o dono daquele drone. Agora, numa câmera de ação, eu não vejo por que obrigar a gente a ativar ela. Se você estiver numa viagem, por exemplo, passar numa Best Buy da vida aí lá em Miami e querer usar ela ao mesmo tempo, você vai ter que ainda passar por esse tempo de ativação, usar no Wi-Fi, um processo bem lento, bem chato e que eu achei bem desnecessário. Um ponto negativo aí para algumas pessoas é que ela não tem ainda o menu em português. Ela só tem inglês e outras línguas. Talvez aí numa próxima versão eles possam disponibilizar isso em português. Na minha opinião, para uma câmera de ação, ela tem um ponto também que é bem negativo, que é o campo de visão dela é um pouco mais estreito, ela é um pouco mais fechada. Já na GoPro, você tem por padrão um campo de visão amplo e ainda você tem aquele Super View, que é um recurso que não tem na Osmo Action e que eu acho muito importante, principalmente, por exemplo, para você filmar dentro do carro. Nas cenas que eu mostrei filmando dentro do carro, vocês podem ver que a GoPro consegue ter um campo de visão muito mais amplo, consegue pegar o passageiro e o motorista junto. Já na Osmo Action a gente estava limitado a uma pessoa só, e isso para uma câmera de ação eu acho que é um fator bem considerável, né? Às vezes, dependendo do uso, você tem que se filmar muito próximo, ou você tem que colocar a câmera no lugar mais próximo do objeto onde você está querendo filmar, e sem esse campo de visão tão amplo, você pode deixar de ter aquela cena que você precisa, né? Ela também tem alguns pontos, por exemplo, que são negativos, mas não são impeditivos de uso, né? Por exemplo, ela não tem uma saída HDMI, mas duvido quem precise muito utilizar essa câmera como uma saída HDMI. Até o momento ela não faz aquela função muito interessante que tem na GoPro, que é o Hyperlapse. Ela faz time-lapse, mas o Hyperlapse, que é aquela possibilidade de você usar essa câmera usando ela em movimento. E aí ela faz a junção de todas essas cenas, todas essas imagens captadas, estabilizando esse movimento, que é uma função muito bonita e muito interessante, muita gente gosta de usar na GoPro e que na Osmo Action ainda não tem. Mas eu acredito que isso seja algo que nas próximas versões aí a DJI vai implementar, já que quando eles lançaram o Osmo Pocket também foi assim, veio sem, mas nas próximas versões eles atualizaram e disponibilizaram essa função. Tenho certeza que nada impede deles colocarem isso.
Ela também não tem o GPS, também acho que é um recurso bem pontual, são poucas pessoas que vão fazer uso do GPS e do HDMI numa câmera dessa, né? Mas são dois pontos aí que não tem junto com o Hyperlapse, que é possível de colocar, né? A tela traseira dela, apesar de ser maior, ela é um pouco mais escura ao sol, um pouquinho só, mas nada assim ruim de usar. Eu prefiro a da Osmo Action maior, só que um pouco mais escura, do que a menor da GoPro e um pouco mais clara. E ela também não tem entrada de microfone externo como na GoPro. Tá certo que na GoPro você precisa de um acessório à parte. Você conecta esse acessório na porta USB. É um acessório da GoPro vendido à parte, um pouco carinho. E até o momento a DJI não fez esse mesmo acessório para Osmo Action. Então até o momento, se você precisar usar um microfone externo na DJI Osmo, você não vai conseguir. Bom, agora eu tenho mais imagens para mostrar para vocês aí nesse comparativo. Vai me falando aí nos comentários qual que você achou que tem a imagem melhor. Vou fazer algumas modificações também para deixar a imagem da Osmo Action um pouco mais parecida com a GoPro, um pouco mais saturada, para que a gente possa ver aí se numa pós-produção a gente consiga alcançar o mesmo resultado, já que talvez visivelmente a imagem da GoPro leve um pouco mais de vantagem, porque ela tem essa cor mais viva, né? Mas talvez isso aí seja uma questão de ajuste na pós-produção. Talvez a DJI pensou no pessoal mais profissional, que não queira uma coisa tão saturada e que, se quiser, pode colocar isso na pós-produção. Bom, galera, vamos aproveitar agora para fazer um teste de som. Estou aqui no ambiente externo, sem vento, e para aproveitar aqui para testar o som, eu quero agradecer a Action Store. Por coincidência tem o nome da Osmo Action aqui, né? Mas é a Action Store, que trabalha aqui em Cuiabá com eletrônicos, com drone, com linhas DJI, com Garmin, com GoPro. Tem uma série de eletrônicos lá, com MacBook, iPhones. E essa empresa é parceira do canal. Ela sempre disponibiliza esses lançamentos e permite que eu faça esses testes para vocês, para que vocês não comprem algo que não seja aquilo que vocês querem, né? Então, se você está precisando agora de eletrônicos, procura a Action Store aqui em Cuiabá. Vou deixar o link deles na descrição. É uma empresa que é daqui de Cuiabá, mas ela atende o Brasil todo. Manda uma mensagem para ele lá, manda um WhatsApp para ele, é o Paulo, e tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Bom, então é isso, esse aqui foi o comparativo aqui entre a GoPro e já um review também da Osmo Action, né? Um comparativo entre essas duas câmeras, que são a top de linha aí dessas duas marcas. Se você gostou desse comparativo aí, deixa um like pra mim, por favor, nesse vídeo, ajuda demais no canal. Deixa um comentário aí também, fala aqui o que você achou, você acha que a GoPro vai ficar abalada aí com esse lançamento ou não, ou vai ser algo assim que ela vai deixar pra lá e que depois na próxima versão ela vai acabar incorporando esses recursos, ou se a DJI mesmo acertou em cheio aqui nessa câmera. Acertou, né, cara? Porque é uma câmera sensacional, no padrão da DJI de qualidade. Uma imagem muito boa, vários recursos aí importantes que ela possui. Alguns pontos negativos é que a gente acabou que, na minha conclusão aí, a melhor câmera seria uma junção das duas. Um ponto positivo de cada uma na mesma câmera seria algo sensacional. Mas as duas vão te atender muito bem, tenho certeza. É uma câmera que entrega uma qualidade muito boa, as duas. E aí vai de gosto, vai do uso. Coloque aí na sua balança, entre os pontos positivos e negativos que eu coloquei, qual que serve mais para você. E agradecer aí mais uma vez o pessoal da Action Store aqui de Cuiabá, que me disponibilizou essa câmera. Como sempre, conseguiu essa câmera bem rápida aqui, uma das poucas unidades aqui no Brasil. A gente já coloca aqui para vocês para fazer o review, graças a essa parceria da Osmo Action. Então, precisar da câmera, precisar de qualquer coisa ligada a DJI, a Apple, a GoPro também, eles vendem lá.
qualquer coisa da parte de eletrônica eles comercializam, Apple, MacBook, essas coisas todas. E entre em contato com eles, que é uma empresa de extrema confiança, pessoal que me atende aqui no Cuiabá há muito tempo, uma empresa séria, de um cara bem bacana, que atende já vocês aí em todo o Brasil, graças a essa parceria aqui com a Drone Cuiabá e a esses vídeos que eu faço com vocês. Beleza? Então aguardo esse comentário de vocês para que vocês me falem qual que vocês acharam melhor e qual que vai ter mais futuro aí pela frente. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. Tchau.